noite, alunos do 7º período de enfermagem da EMES. Nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo. A aula de hoje vai ser sobre condições clínicas mais comuns, mais frequentes na assistência domiciliar. Como são várias condições que a gente encontra de forma frequente na atenção domiciliar, nós vamos dividir essa aula em algumas partes, ok? Então, hoje nós vamos ver algumas das condições e nas próximas aulas nós vamos continuar falando sobre este assunto, ok? Então, a primeira condição que eu trago para vocês nessa aula é a síndrome da imobilidade. Nós já estudamos a síndrome da imobilidade na matéria saúde do idoso, não sei se todos se recordam, existe um link para vocês que eu deixei disponível, é um vídeo relembrando o que é a síndrome da imobilidade, as causas, o que fazer. Essa síndrome, ela acomete as pessoas que não conseguem desenvolver o sistema neuromotor de forma adequada ou que elas param de ter um desenvolvimento neuromotor. Isso acontece na paralisia cerebral, disfunções cognitivas e sensoriais, progressão de doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, na doença de Parkinson, no mal de Alzheimer. Também pode acontecer em decorrência de sequelas de traumatismos, especificamente traumatismos cranianos, porque o cérebro para ou diminui a transmissão de impulsos nervosos para que a pessoa se movimente de forma adequada, mas também pode ser devido a algum outro traumatismo que atinja os membros superiores, os membros inferiores, ou em qualquer região, que atinja qualquer região da coluna, tá? Com lesão medular, então, também interrompendo ou diminuindo os impulsos, os estímulos elétricos, para que as pessoas se movimentem normalmente. Sequelas de AVC, obesidade mórbida, não é uma obesidade ou a pré-obesidade. A obesidade mórbida também pode causar dificuldade para a pessoa se mobilizar e algumas artropatias degenerativas. Lembrando então, vamos voltar aqui um pouquinho, rapidamente o que é a síndrome de imobilidade. Algumas pessoas preferem chamar de síndrome do imobilismo. Essa é uma condição onde a pessoa vai diminuindo a sua capacidade funcional e isso vai causar uma dependência de alguém para ajudar ou para realizar as atividades da vida diária dele. Então, é um paciente que vai se encontrar, na maioria das vezes, restrito ao leito ou com mobilidade reduzida do leito para a cadeira de rodas e vice-versa. Ele não consegue se alimentar sem auxílio, por exemplo, ele precisa de ajuda, embora a gente precise estimular que ele vá se alimentando, que ele vá fazendo o que ele conseguir dentro da condição clínica que ele apresenta. Então, a síndrome do imobilismo, ela é caracterizada pela dificuldade de movimentação e de realização das atividades da vida diária de forma independente, sempre vai precisar de um auxílio. E isso traz algumas complicações, tanto físicas quanto psicossociais. As complicações físicas que a gente pode descrever são a dor, a atrofia muscular, porque os membros param de se movimentar como deveria, então eles vão perdendo função e se atrofiando. O mesmo acontece com os tendões, vão se retraindo e atrofiando, então fica cada vez mais difícil, por exemplo, o paciente fazer um movimento de esticar e dobrar os braços. A mesma coisa com as pernas. Outra complicação física grave é a lesão por pressão, se a gente não instituir as medidas adequadas de prevenção, e também infecções respiratórias, porque as secreções
ficam mobilizadas no pulmão e a pessoa não consegue expectorar de forma satisfatória, de forma adequada. Também podemos ter como complicações dessas condições de imobilismo incontinências tanto urinária quanto fecal, o escape das eliminações e aí, em consequência disso, as infecções urinárias. Porque se o paciente utiliza fralda, por exemplo, e a troca é demorada para fazer ou a higiene é feita de forma inadequada, isso proporciona o aumento de infecções urinárias, assim como a ingesta hídrica. Se a ingesta hídrica for baixa, higiene precária e as condições do sistema imunológico, tudo isso vai contribuir para que o paciente desenvolva infecções urinárias. Constipação intestinal também pode acontecer em decorrência do imobilismo, porque a peristalse ela fica mais retardada, mais lenta, e o paciente não tem a saída das fezes de forma adequada, ele não consegue fazer o esforço evacuatório. Não é uma força para evacuar, mas é um esforço natural do abdômen em conjunto com a peristalse para que as fezes saiam. Então, esse paciente também tem essa dificuldade devido à fragilidade de musculatura e à falta de movimentação, etc. Tromboembolismo venoso, quedas, porque ele pode ter a mobilidade reduzida, não necessariamente que ele está imóvel na cama, por exemplo. Ele pode estar com a mobilidade reduzida e tentar sair sozinho do leito, tentar restabelecer sua autonomia, e aí é onde ele vai cair. Ou então um paciente que ainda deambula com um certo auxílio, com uma dificuldade mais intensa, com o auxílio do andador e também pode sofrer queda. Acidentes e erros na automedicação. Então, se ele, o erro na automedicação, ele está principalmente ligado às pessoas que possuem um déficit sensorial, como por exemplo a visão comprometida em decorrência do diabetes. Então, às vezes confunde a medicação, toma em horário errado, pega um comprimido errado, ok? Entre as complicações psicossociais do imobilismo, a gente tem o isolamento, porque às vezes a própria família isola essa pessoa que está mais restrita ao leito e não deixa esse paciente participar das suas rotinas, das rotinas na hora da alimentação, de lazer familiar. E a dificuldade ou a falta de acesso aos serviços, então se a gente pensar em um idoso que mora sozinho, que ele tem já essa dificuldade de mobilização, de ir até o posto de saúde, ou então a mãe que cuida sozinha de uma criança com paralisia cerebral, então ela vai ter uma dificuldade maior de acessar os serviços, principalmente serviços de saúde, não vai conseguir se locomover. Então, por isso, a necessidade da atenção domiciliar nesses casos também, para contribuir, para auxiliar que o serviço de saúde chegue às casas dessas pessoas. Depressão, a sobrecarga do cuidador, obviamente, porque o cuidador acaba precisando fazer os cuidados, principalmente de higiene, alimentação, e a gente sabe que uma pessoa só pegando esse cuidado para si, ela tem dificuldades, ela faz muito bem na maior parte das vezes, mas ela fica sobrecarregada, com dor nas costas, com estresse, enfim. E também uma complicação psicossocial é o custo financeiro, porque não é barato manter uma pessoa com imobilidade reduzida, com a mobilidade reduzida em casa. É necessário adaptar cama, cadeira, adaptar toda a rotina da casa,
certo? Então, essas são as complicações psicossociais. E o que a gente pode fazer na síndrome do imobilismo? Não tem um slide falando sobre isso, mas vamos falar rapidamente. O reposicionamento para evitar a lesão por pressão, orientação do cuidador, dos familiares, com relação a movimentos ativos e passivos. A gente viu isso na disciplina de saúde do idoso, que quando a gente faz o movimento pela pessoa de adução e abdução dos membros superiores e inferiores, são os movimentos passivos. E quando o paciente tem um estado cognitivo bom, quando ele entende, a gente pede para ele fazer os movimentos ativos. Ele estica e dobra o braço, ele aperta a bolinha, ele joga a bola para você, e aí a gente ensina isso para o cuidador. São algumas das coisas para a gente evitar as complicações, como por exemplo a retração e a atrofia muscular e retração do tendão. Então a gente estimula esses exercícios, essas atividades, estimula que o paciente se alimente sozinho, o máximo que ele puder. Nós vamos evitar de fazer tudo por ele, o máximo que ele puder fazer sozinho, a gente vai estimular. Embora a gente saiba que tem casos que além da imobilidade vem, né, um comprometimento sério, neurológico, neurodegenerativo, que a pessoa não consegue compreender o que a gente está falando, então nós vamos fazer as coisas por ela. Mas é importante a gente fazer principalmente os exercícios passivos, ok? A gente pode utilizar também orientação de fisioterapeuta da nossa equipe, se estiver disponível, e sempre orientar e oferecer apoio ao cuidador que estará sobrecarregado neste momento. Então, essa é a primeira condição clínica, ela está associada a diversas outras patologias. Outra condição clínica que a gente encontra de forma frequente na atenção domiciliar, quando a gente vai prestar essa assistência na casa da pessoa, são as doenças respiratórias agudas e crônicas. Vamos falar rapidamente das doenças respiratórias crônicas. Elas são aquelas pessoas que possuem uma doença respiratória já muitas vezes desde a infância, como no caso da DPOC. Existe um vídeo, o link de um vídeo que eu deixei para vocês no roteiro da aula de hoje, que ele fala bastante, é bem abrangente sobre DPOC, ele aborda a asma, a bronquite e os principais sintomas. O principal sintoma da DPOC é a dispneia intensa, tá? Todas essas doenças que estão aqui, a fibrose pulmonar, hipertensão pulmonar, neoplasia e fibrose cística, elas levam a uma dispneia que é difícil de ser controlada, de ser manejada. Então, eu deixei um vídeo que fala especificamente da DPOC, é um vídeo que não vai ser cobrado em prova, que é um material complementar, é opcional para que vocês assistam. Ele tem bastante terminologia médica. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar, mas é interessante assistir e aprender um pouco mais, relembrar algumas coisas da fisiologia também, ok? Quando a gente atende uma pessoa que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, é necessário que nós da enfermagem e a equipe como um todo fique atento para prevenir intercorrências e evitar que a dispneia aconteça de forma grave. Não pode acontecer, a gente tem que fazer um monitoramento da oxigenoterapia, que muitas vezes ela vai estar instalada na casa do paciente com DPOC. Então, a gente tem que verificar se o paciente tem critérios de elegibilidade para receber na casa dele algum aparelho auxiliar, que pode ser o inalador comum, um aparelho para que a pessoa faça inalação na sua própria residência. Então, o SAD pode disponibilizar aspirador de secreção, aspirador de vias aéreas, especialmente para aqueles pacientes que utilizam traqueostomia ou máscaras, né, de O2 e que não conseguem expectorar sozinhas, o concentrador e o cilindro de oxigênio. Então a gente verifica
faz um acompanhamento. Quem faz a indicação da oxigenoterapia e a prescrição é o profissional médico, mas a gente reconhece os sinais e sintomas. Então, a gente monitora a saturação de oxigênio, o desconforto respiratório do paciente, presença de cianose nas extremidades, ok? E quando o paciente for traqueostomizado, a gente tem que realizar os cuidados específicos com a traqueostomia. A higiene do local, o curativo, a aspiração quando necessário. E a DPOC tem algumas complicações também físicas e psicossociais, de modo que as complicações físicas elas englobam a baixa capacidade funcional, é um paciente que não consegue fazer muita coisa por conta da dispneia, então ele tem que fazer mínimos esforços. Também vai ter uma tosse, um escarro constante, que pela falta de capacidade do pulmão funcionar de forma adequada. Mobilização das secreções, daí entra também a atuação do fisioterapeuta para fazer a expectoração, para contribuir no paciente. E quando ele está com dispneia grave, com muita falta de oxigênio circulante, muita falta de oxigênio, especialmente na região do cérebro, isso pode levar a confusão mental, a dificuldade para se concentrar, insônia ou sonolência. Também entra aqui agressividade, perda da memória rápida, súbita, depois volta, perda da consciência, né, no caso. Então, tudo isso daqui pode englobar na dispneia, quando a pessoa está com uma falta de oxigênio muito grande. Quando a gente sabe disso, que a confusão mental é a falta de oxigênio no cérebro, uma forma simples é observar o padrão respiratório e observar a saturação de oxigênio. Tá? Existem oxímetros que são portáteis, que fazem parte dos equipamentos do serviço de atenção domiciliar e a gente tem que ficar atento no parâmetro da oximetria. Cansaço e a insuficiência cardíaca congestiva, porque ela acaba sendo uma complicação principalmente relacionada à hipertensão pulmonar. Com relação às complicações psicossociais, o isolamento social também é um paciente que depende muito de outras pessoas para ajudá-lo no dia a dia, porque ele vai ter dispneia aos mínimos esforços, pode causar ansiedade, estresse do cuidador, depressão e também o custo financeiro e social. Porque às vezes esse paciente tem uma doença pulmonar tão agravada, uma dispneia tão agravada que ele não consegue mais nem mesmo trabalhar. Então, isso afasta ele, diminui o salário, piora a situação familiar. O que a gente tem que fazer nessas condições, a gente acabou de falar, monitorar a oximetria, monitorar sinais e sintomas, cuidados específicos com traqueostomia, como por exemplo aspiração de secreção. Mais para frente a gente vai ter uma aula falando mais específico de oxigenoterapia a domicílio. Nós vamos discutir mais sobre o assunto, ok? E com relação às doenças respiratórias agudas, elas são as principais causas tanto de hospitalização quanto a procura de atendimento no pronto-socorro, no pronto-atendimento, no SAMU. Essas condições elas podem englobar as traqueobronquites, as broncopneumonias e alguns abscessos pulmonares que são passíveis de tratamento com antibiótico terapia. Os cuidados que nós devemos ter enquanto enfermagem participante da equipe do SAD, do Serviço de Atenção Domiciliar. Esses cuidados são administração do antibiótico em horário certo, conforme prescrito, observar a via, o paciente, os horários, administração da oxigenoterapia de acordo com a necessidade. Então, às vezes é um paciente que vai fazer
uso do oxigênio por um caráter transitório, por um tempo apenas, depois ele vai receber alta, depois que o antibiótico fizer efeito, ele já vai conseguir saturar melhor. Higiene brônquica, que aqui engloba também a aspiração das secreções. E a prevenção da famosa rolha, quando o paciente tiver cânula de traqueostomia. Como a gente previne? Mantendo hidratada e realizando aspiração de forma correta, fazendo a higiene da cânula todos os dias de forma adequada, ok? As complicações físicas das doenças respiratórias agudas, elas englobam a atelectasia, dispneia, tosse e escarro, assim como nas doenças respiratórias crônicas, febre e sepse, logo bem perceptíveis de cara, né, que são os sinais já da infecção, que podem ser uma das causas responsáveis. Por exemplo, a infecção começa com uma febre, começa a piorar com tosse, com dispneia, e aí o paciente vai procurar o atendimento no pronto-socorro. E aí, se o paciente internado, aí o SAD vai ser acionado para continuar os cuidados em casa. Ele não precisa receber um antibiótico necessariamente no hospital e nem ter a monitorização do oxigênio, da, da administração da oxigenoterapia e da oximetria, não necessariamente a nível hospitalar. A gente vai fazer isso em casa. É um paciente que não vai permanecer por muito tempo, em breve ele vai receber alta por cura. Entretanto, pode ter a complicação de derrame pleural, que o tratamento na maior parte das vezes é intra-hospitalar ou ambulatorial. A gente não deve encorajar que o tratamento do derrame pleural seja feito na residência. E a fadiga, como complicação física também transitória dessas doenças respiratórias agudas. Como alteração ou complicação psicossocial, a gente tem mudança nas rotinas, mudança nas atividades da vida diária do paciente em decorrência dessa condição aguda e transitória que ele está vivendo. Essa é a referência utilizada para a aula de hoje. Então, foram algumas partes que falam sobre as condições clínicas frequentes no Caderno de Atenção Domiciliar, volume 2, que vocês já possuem. Nós vamos continuar falando sobre as demais condições frequentes nas próximas aulas. Assistam aos vídeos complementares que eu deixei para vocês, principalmente do imobilismo. Qualquer dúvida, eu lembro a vocês que eu estou disponível para conversar com vocês pelo Gmail, pelo Hangouts, pela área do aluno. E até a próxima aula. Tenham um bom restinho de semana. Um beijo.